Olá galera, tudo bom? Ale Bessa aqui, ou Ale Spatz para alguns. E hoje eu tô aqui com vocês para dar uma dica de como que a gente pode fazer brotar uma melodia, brotar uma ideia melódica quando ela simplesmente não veio, assim, a gente não teve aquela inspiração, mas a gente precisa criar música. Eu vou dar uma sugestão de como é que a gente pode começar a criar uma ideia melódica, tá? Para isso eu vou me apoiar em três pilares importantes que se a gente desenvolve, a gente consegue ficar independente dessa questão de precisar de uma inspiração para criar. Primeiro, conhecimento. Conhecimento é muito importante, né? Quanto mais, melhor. Eu poderia citar inúmeros motivos para a gente estudar alguma coisa, mas eu não consigo pensar em nenhum para que a gente não o faça, tá? Então, isso é muito importante. Mas assim, pelo menos conhecer as escalas maiores, as escalas menores e um pouquinho de harmonia já é o suficiente para a gente começar. O que são os acordes, como eles se formam, quais as notas da escala, como que a gente pode combinar esses acordes. Para quem quiser dar uma olhadinha nesse conteúdo, eu vou deixar alguns links abaixo de alguns vídeos sobre escala maior, sobre escala menor, sobre campo harmônico que eu tenho no canal. Ok? Muito bem. Outro pilar importante são as técnicas composicionais. Muito bem? Então, hoje eu vou falar só de dois aspectos bem simples de como que a gente pode pensar num começo de melodia. Um aspecto rítmico e o outro melódico/harmônico, né? Existem basicamente três tipos de início para uma melodia. O início que a gente chama de início tético, o início anacruse e o início acéfalo. Esse conceito é o conceito principal que a gente vai ver hoje. Então, início tético é quando uma melodia ela começa no início do compasso, na cabeça do compasso. Eu começo junto. Isso é o início tético. Exemplo de início tético, né? Por exemplo, I Love Rock and Roll. I love rock and roll. Né? A melodia começa exatamente no início do compasso. We Will Rock You do Queen também. Tum, tum, pá, tum, tum, pá. We will rock you. Né? Então começa no início do compasso, começa a melodia. Esta aqui, ó. When I was young, it seems alive. Né? Então essa música também começa a melodia exatamente no início do compasso. Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, né? Então, olha no início do compasso. Esse é um começo tético. Outro tipo de começo é o anacruse. O anacruse é quando começa antes do início do compasso a melodia. O hino nacional, por exemplo, começa uma nota antes de impulso, né? Ouviram, e depois começa a nota na cabeça do compasso. Parabéns pra você também é assim. Parabéns no bens, na sílaba bens que inicia o primeiro compasso da música. Parabéns pra você, né? Outra. I've paid my dues, time after time. Né? Início da melodia do We Are the Champions do Queen é I've paid my dues. No dues que inicia o compasso. Qual outra? All My Loving dos Beatles, né? Close your eyes and I kiss you tomorrow. Então, close your eyes. O eyes está no início do compasso, beleza? Mas o close your está antes do início do compasso. E o outro tipo de início rítmico para uma melodia é o início acéfalo. Acéfalo é sem cabeça, né? Então significa que não começa no início do compasso, começa logo depois do início do compasso. Por exemplo... É pau, é pedra, é o fim do caminho, né? Começa... É pau. Começa logo depois do início do compasso, tá? Aquarela do Toquinho também é assim, né? Começou lá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo.
E com 5, aliás, todas essas primeiras frases dessa música começam assim, né? Acéfalo. Pum. Numa folha qualquer. Então iniciou o compasso, logo depois inicia a melodia. Take Me to Church, aquela música famosa, né? My lover's got humor. Here's a giggle at the funeral. Tá, pum. My lover's. Logo depois do início do compasso. E Imagine, John Lennon, por exemplo. Imagine there's no heaven. Então, pum. Imagine there's. Inicia o acorde e logo depois a melodia. Esses são os começos acéfalos, tá? Muito bem. Então, como é que a gente pode usar essa ferramenta para a gente imaginar uma melodia? Vamos começar bem simples. Vamos pensar na escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, como ferramenta inicial, tá? E vamos pensar no primeiro acorde da escala de Dó maior. O acorde de Dó maior formado pelas notas Dó, Mi, Sol, tá? Então, uma melodia, ela pode começar tanto numa nota do acorde, então essa melodia começa com uma melodia consonante com acorde, como pode começar numa nota que não faz parte do acorde. Vamos ver a diferença dessas sensações. Quando começa uma melodia com a própria nota Dó em cima do acorde de Dó maior, ó, Dó, tá? Então eu iniciei uma melodia. Pá, pará. E eu fiz o início como? Tético, exatamente junto com o início do acorde. Parará. Então, vou fazer uma variação bem simples, como parará. A nota, subiu uma nota e voltei. Parará. Como se eu estivesse fazendo Dó, Ré, Dó. Ou para baixo. Dó, Si, Dó. E aí eu posso aplicar várias variações rítmicas que eu quiser, né? Então é uma ideia assim, eu vou começar essa melodia tética e na primeira nota do acorde. Olha como é diferente a sensação de começar na terça do acorde, na nota Mi. Mi, Dó, Mi, Mi. Começo tético na nota Mi. Ó, comecei na nota Mi e vim descendo até a nota Dó. Mi, Ré, Dó, tá? Ou subir. Mi, Fá, Mi. Eu não preciso cantar a nota, né? Eu posso pensar escolher a nota, ou tocar com o meu instrumento. Mi, Pá, parará, parará, né? Ou começar na quinta do acorde. Dó, Mi, Sol, Sol, Fá, Sol, tarará, tarará, né? E posso ir para vários lugares. Depois eu vou ensinar como desenvolver isso, é um outro assunto, né? Mas é começar a trabalhar isso, usar esse recurso de pensar se eu vou começar na cabeça, vou começar depois, vou começar antes do compasso. Por exemplo, se eu uso a nota Dó para começar, mas eu começo num compasso anacruze, antes do tempo, eu posso chegar nessa nota, por exemplo, pá, pará, pá, pará, né? Meio quase com cara de hino isso, né? Quando eu faço isso, porque é parecido com ouvir, né? Ou então eu posso começar essa melodia na nota Lá, por exemplo, escorregar duas notas e chegar na nota Dó. Tá? Então são ideias. Se você já pensar nesse recurso, vou começar antes, vou começar depois, ó, depois do compasso na nota Dó. Né? Então tem várias. Agora repara uma coisa que eu estou fazendo. Às vezes quando a gente começa uma melodia e a gente experimenta uma vez, mas não deu certo, depois experimenta outra, vem desse ato de improvisar mesmo. Experimenta até uma hora que a gente acha uma solução que fala assim, gostei disso daqui, isso daqui é interessante. Vamos supor que eu tenha feito isso daqui, ó. Aí
Agora, um recurso interessante para desenvolver isso. Repetir o início da melodia e variar o final. Então eu comecei igual, ó. Na primeira vez eu acabei para baixo, na segunda eu fui para cima. Então, em música, nas melodias, essas repetições com pequenas variações, elas são muito interessantes, elas ajudam muito a conectar a memória das pessoas, prenderem e a melodia fazer um sentido para quem está ouvindo, tá? Repetição e variação. Repetição de alguns elementos, variação de outros. Agora, olha lá que interessante, a gente falou até agora de melodias começando em notas do acorde. O que acontece se a gente começa a melodia numa nota que não faz parte do acorde? Por exemplo, o Ré. Essa nota ela vai ser dissonante em relação ao acorde, né? De certa forma, ela é bastante mais difícil atacar uma melodia desse tipo em ritmo tético, né? Em início tético, porque você vai atacar um acorde que não tem aquela nota e vai cantar aquela Ré, Dó. Tá, não estou dizendo que não dá para fazer ou que não pode fazer, mas é um pouco mais difícil para quem não tem o ouvido muito apurado afinar uma nota dessa daqui. Agora fica muito interessante. Geralmente muitas melodias que começam em dissonâncias às vezes começam acéfalas, porque né? Eu particularmente acho muito bonito melodias em notas que não fazem parte do acorde, iniciar em notas que não fazem parte do acorde, né? Eu tô começando na nota Ré. Ré, Dó, Dó, Ré, Mi, Mi. Ou começando no Fá. Fá, Mi. Então você começa, isso a gente chama de apodiatura, quando a gente apoia uma nota numa dissonância do acorde e depois resolve essa dissonância do acorde. Vai para alguma nota que faz parte do acorde. Então, quando eu ataco o Fá e depois resolvo essa nota no Mi e ela vira consonância do acorde de Dó. Fá, Mi, Fá, Sol, né? Posso fazer essas variações de descer, subir. Que mais? Começar num compasso anacruze e cair numa nota dissonante ao acorde. Olha que interessante. Né? Então a gente chega nessa nota dissonante do acorde. Depois resolve ela em alguma outra nota consonante do acorde. Tá? Então esses são mecanismos muito interessantes para a gente começar a desenvolver uma melodia. Outra coisa legal, ó, se a gente observar o acorde, por exemplo, estou pensando tudo em Dó maior, estou pensando bem simples, bem num contexto bem simples. Dó maior, Dó, Mi, Sol. Se a gente olhar para o acorde de Lá menor, no acorde de Lá menor, ele tem algumas notas em comum com o acorde de Dó maior. O acorde de Lá menor tem Lá, Dó, Mi. Ele contém as notas Dó e Mi em comum com o acorde. Então imagina se você faz uma melodia assim, começando em tético, da nota Mi até a nota Dó. Mi, Ré, Dó. Olha lá. Mi, Ré, Dó. Aí repete a mesma coisa no acorde de Lá menor. Mi, Ré, Dó. Então você usou a mesma melodia, uma melodia simples, com 3 notas, que muda de colorido completamente na hora que a gente muda de acorde. Mas as notas, pelo menos início e final, o Mi e o Dó, elas pertencem aos 2 acordes, né? Então isso é muito bacana. E, enfim, e aí a gente vai desenvolvendo a partir daí. Então essa solução de pensar um pouquinho a sua relação da harmonia, do acorde que está tocando com a melodia que está tocando, para usar isso como ferramenta para vir com alguma ideia, é muito interessante, é muito legal. Não deixar isso vir só do nada. Muitas vezes a gente brota ideias do nada, claro, que depois a gente vai ver o que é que a gente fez, mas
Se você olhar para a música assim, pensar nesses inícios, pensar qual é a relação que eu vou colocar do acorde. Olha que interessante a nota Si, que é uma dissonância super forte do acorde de Dó. Si. Quando eu ataco ela junto com o acorde de Dó. Si, Dó, Si, Dó. Né? Tem uma música antiga dos anos 80, pop, bem conhecida, que chamava Bizarre Love Triangle, acho que é New Order, se não me engano, não tenho certeza. Every time I think of you, I get a shock right through in a bolt of blue. Começa com a nota Si, no acorde de Dó. Every time I think of you, né? Então são maneiras interessantes da gente criar uma melodia. Mais uma coisa que a gente pode fazer é colocar no acorde outras notas, né, no acorde inicial, e não partir de uma tríade simples, como Dó, Mi, Sol, ou deixar uma tríade suspensa, substituir a nota Mi por uma nota Ré. Olha isso. Usar a dissonância nesse acorde. A gente já dá um clima completamente diferente para esse acorde, né? E aí, cantar uma outra dissonância do acorde, por exemplo, a nota Lá. Lá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Lá, Sol. A partir daí é brincadeira com o ritmo, é brincadeira com explorar a improvisação um pouquinho até que uma ideia venha. Veio uma ideia, a gente começa a repetir e variar, repetir e variar. Enfim, isso é um mecanismo para a gente começar a brotar com uma melodia do nada. Se a gente faz isso num contexto de uma escala menor, por exemplo, já muda o clima completamente, né? A escala maior tende a ser mais alegrinha, mais viva, mais brilhante e tal. E a escala menor já tem uma outra atmosfera. Se a gente escolhe ainda uma outra escala diferente, a gente vai ter outra atmosfera. Enfim, é só para dar uma breve ideia de como é que a gente pode iniciar uma melodia do nada. Então a gente falou de dois pilares importantes: conhecimento teórico, né, pensando em escalas, harmonia, etc. Técnicas composicionais, e olha que isso foi só uma raspadinha, na verdade existem inúmeras técnicas composicionais para a gente aprender. Eu dei só uma dica simples de pensar no início do ritmo da frase que a gente vai cantar, da construção melódica e na relação das notas com o acorde que você elegeu para começar a sua melodia, só para dar aquela fagulha inicial de criação, né? Então, o estudo da técnica ele ajuda não só a isso, mas ele ajuda a depois desenvolver essa melodia, né? Existem inúmeras técnicas para a gente desenvolver uma ideia inicial, tá? E o terceiro grande pilar é a análise. Análise do que já foi feito, do repertório de músicas. Quando a gente gosta de alguma música, é interessante a gente pegar aquela música e olhar dentro dela, ver o que ela contém, qual é a escala que ela está usando, como é a harmonia dessa música e etc. Porque a gente vai guardando isso no nosso repertório para depois fazer uma espécie de uma sopa, uma mistura de ideias para criar as nossas próprias coisas. Ok? Até a próxima, galera!